A Lisandra Souza já é psicopata. Não, não sou ainda. Essa parte que eu errei, eu peço pra eles tirarem, tá? Psicopata, fiquei falando tanto disso. Olá, pessoal, mais um Pod Guezene. E como você já sabe, o Pod Guezene foi criado para a gente apresentar empresários e empreendedores aqui da nossa região, porque as pessoas têm muita história boa para contar e é isso que a gente queria mostrar aqui para vocês. Hoje eu vou falar com a Lisandra Souza, psicanalista. Você trabalha com isso há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos eu atendo Uhum. e dou aula também há mais de 20 anos. Olha isso, gente. Então ela tem muita história para contar, a gente vai tirar várias dúvidas aqui com ela, tem muita pergunta interessante que a gente vai fazer aqui, mas fica ligado, tá? Antes eu quero apresentar para vocês o nosso patrocinador, a Planet Car. Eu quero agradecer a Planet Car por ter confiado na gente e estar com a gente aqui desde o começo. Eles têm 4 lojas ali na Engenheiro Caetano Álvares. E olha, não tem nada no Reclame Aqui. Quer dizer, uma empresa de mais de 20 anos, nada no Reclame Aqui, é porque realmente a empresa é boa, né? E nota máxima no Google. Então, se você for comprar, você também, for comprar ou vender um carro, fala lá na Planet Car que eles são super confiáveis. A gente recomenda, tá bom? E antes de a gente começar também, eu queria te presentear com a Fabi Bolos. Olha, ela te mandou. Obrigada. Eu sei que você queria comer esse bolinho lá embaixo. E eu te falei, você tem um presentinho especial. Ela sempre manda e as pessoas amam. Obrigada. A Fabi Bolo, ela também já esteve aqui com a gente. E ela esteve no segundo episódio. A história dela é linda. Sempre é bom saber onde que tem bolo bom, né? Isso, você vai amar, tenho certeza. Vou deixar aqui. Isso, você vai adorar. Bom, vamos lá então, Elisandra. Você me falou que você tem mais de 20 anos de experiência. Me explica, porque assim, eu sempre confundo os termos, tá? Tem um psicanalista, tem um psicólogo, tem um psiquiatra. Psiquiatra, isso. Você é psicanalista. Eu sou psicanalista. Tá. Eu acho que é sempre importante as pessoas entenderem essa diferença para saber onde que tá indo. Exatamente. Né? O que eu procuro, né? Então, primeiro, a formação, né? Como é que a pessoa se forma? O psiquiatra é um médico. Tá. E ele é o único que pode passar um remedinho. Os benditos remedinhos. Não adianta pedir para aquele amigo terapeuta, né? Não, ele é o único que pode. Então, é um médico que fez a residência em psiquiatria. Tá. Ele estudou profundamente essa área e ele é o único que pode, então, dar a medicação. O psicólogo fez uma graduação, então ele fez a faculdade, né? A graduação em psicologia. E inclusive você começou a fazer? Eu comecei, mas eu não gostei muito e fui para administração. Tá. Por quê? Porque a psicologia, ela te abre vários caminhos. Tá. Então você pode trabalhar como um psicólogo educacional, psicólogo hospitalar, o psicólogo do esporte. Dentro da empresa também tem, né? Dentro da empresa, no né? RH. No RH. Certo. E na clínica, que a gente chama de clínica. Tá. E aí tem a psicanálise. O psicanalista, ele tem uma formação muito diferenciada, porque a gente fala que é uma formação num tripé. Ou seja, a gente precisa de 3 coisas para dizer que é um psicanalista. Tá. Fazer a parte teórica, Que é o curso. que é o curso, Tá. e que demora muito, porque a gente precisa entender Freud de cabo a rabo. Precisa fazer análise pessoal. O pai da psicanálise é o Freud. Então não é um jargão só, realmente isso. Não, ele funda a psicanálise, Tá. funda isso que a gente chama de psicanálise lá em 1900. Nossa, Então, para a gente se dizer psicanalista, a gente precisa ter estudado Freud. Tá. A gente precisa fazer análise pessoal, quer dizer, a gente precisa também deitar no divã e passar pelo processo do que é uma análise. Sem isso não se torna. Não, eu sempre digo isso. assim, que a gente nasce ou morre psicanalista no divã. Porque eu tenho muitos alunos que começaram a fazer o curso de psicanálise e aí quando foram fazer a análise, não, isso não é para mim. Nossa, que interessante. Na própria análise, porque é na própria análise que vai aparecer esse desejo de ser um analista. E aí tem a parte da supervisão. Então, quando eu começo a atender, eu não sei Você direito. não tá sozinha. Então eu preciso de um supervisor. O psicanalista, então, ele tem essa formação diferenciada, mas
pela classificação brasileira de ocupações, ele precisa ter um curso superior em qualquer área. Entendi. Então, eu tenho colegas que são engenheiros, que são advogados, que são fisioterapeutas. Mas é bom que tem outra visão também, né? Tem outra visão também. Outra visão do mundo e de como você também vai falar com a pessoa. Porque, na verdade, não é falar, né? O psicanalista, ele mais ouve. Sim, Não é sim. também jargão, não é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Explica um pouco, então. Então, o psicanalista, que daí também diferencia essa parte Do psicólogo. do psicólogo e do psiquiatra. Tá. O psiquiatra, ele tende a escutar a tua reclamação e passar alguma coisa para diminuir a tua dor. Tá. O psicólogo, dependendo do ramo que ele atua, ele tem a possibilidade de te indicar tarefas, de te indicar caminhos. Agora, o psicanalista, ele não pode fazer isso. O psicanalista, ele escuta. Ai, mas a gente não fala nada nunca? Não, claro que a gente fala. Não, vocês fazem perguntinhas bem aquela que aperta um pouquinho, né? Então, a gente chama de intervenção, né? Inicialmente, uma pessoa começa a fazer uma análise e é claro que a gente precisa conhecer a história dessa pessoa. Mas depois a gente vai pescando os pontos principais e fazendo as perguntas certas. Pra quê? Pra pessoa pensar. Mas tem que ser no momento certo. Tem que exatamente ser no momento pra não se sentir pressionada. Isso, né? E a intenção é fazer essa pessoa pensar sobre si mesmo. Então, é um autoconhecimento. A gente não gosta muito de chamar de autoconhecimento, até porque a gente diz assim que quanto mais a gente faz análise, menos a gente se conhece. Que mais a gente percebe que a gente não se conhece tanto. Entendi. Mas é uma forma de reconhecer quem eu sou, reconhecer por que as coisas estão acontecendo comigo, reconhecer por que eu escolho determinados caminhos e não outros. Então, é para isso que serve a análise. Por isso que a análise, o pessoal fala assim, é muito, muito dura de vez em quando, porque a gente não tá ali para passar a mão na cabeça do paciente. Então, por isso que eu te falei que você tem aquelas perguntinhas bem, né, cruciais, que você aperta ali no calo, né? Meio que indo na contramão do que o paciente está dizendo, né? Ai, porque eu sofro muito, porque meu marido é muito ruim, porque ele não deixa eu trabalhar. E aí o psicanalista, mas a escolha está sendo sua. Por que você não vai trabalhar independentemente do teu marido? Nossa, pega muito. Então, a ideia da psicanálise é fazer a gente refletir sobre a gente mesmo. É a reflexão, né? Por isso que dá essa ideia de um autoconhecimento. Mas a gente não gosta muito de usar essa palavra. Entendi. Não, mas é isso, né? Você provoca para a pessoa entender o porquê que ela tem essas reações. É mais ou menos Exatamente. É muito legal. É meio que assim, por que eu tô escolhendo sofrer? Eu poderia estar por outro caminho. Eu poderia. Nossa, é muito interessante. Nossa, eu fiz publicidade, né? E lembro que a gente tinha psicologia. Então, super me interessei. Na época eu achei, nossa, não achei que eu estava no curso errado, mas eu falei, acho que eu vou ler mais sobre isso e tal. E ela explicou algumas coisas sobre psicopatia, que acho que todo mundo se interessa por isso. Por que as pessoas se interessam tanto por isso? Porque eu também não entendo, mas realmente tem séries, livros, né? Já li algumas coisas da Ana Beatriz Barros, né? Que é muito interessante. Como chama o livro dela? Mentes Perigosas. Mentes Perigosas, E aí, eu tava comentando isso com você e você falou que é meio perigoso. A gente consegue identificar, dentro do nosso ciclo, né, social, até algumas pessoas que pode ser psicopatas mesmo. Psicopata social. Eu falo que é perigoso, até porque hoje a gente está numa tendência de diagnosticar via Dr. Google, que é Google. absurdo. É verdade. Então, tem que tomar um cuidado. Sim. Por que a gente tem tanta curiosidade com relação ao psicopata? Porque ele apresenta pra gente um jeito de ser que descola completamente daquilo que a gente acredita ser uma normalidade. Ele faz determinadas coisas, ele atua de determinada forma, que a gente sempre fica assim, como assim ele fez isso? Porque na sua própria Constituição, ele não tem relação com culpa, ele não tem relação Ele não consegue sentir culpa, né? Remorso. Não tem relação com remorso, porque ele joga isso pro outro. Mas ele não tem empatia, né? A principal causa é essa, né? Então, eu sempre falo assim, não tem empatia, vírgula. Porque ele é muito sedutor.
Então, ele pode demonstrar uma empatia quando ele precisa. Ele pode demonstrar uma solicitude, aquela pessoa que faz tanto por todo mundo. Sei. Ai, ele é tão caridoso, mas aí quando você vai ver é tudo uma manipulação. manipulação. Exato, Exatamente. Manipulador, as pessoas não percebem, é aquela pessoa sonsinha, né? Isso. Que parece que tô rindo, mas é horrível isso, né? Parece a pessoa melhor linda pessoa e do maravilhosa, mas existe uma articulação, existe uma manipulação e existe um porquê, onde ele quer chegar com isso. E a gente que se diz normal, a gente não consegue entender esse mecanismo. Sim. Por isso que a gente tem tanta curiosidade. Mas tem que tomar um certo cuidado, Sim, porque pra não ficar diagnosticando e assim, para não acreditar que psicopata, por exemplo, é só aquele que comete um crime hediondo. Não é isso. Não é isso. Então, e nem sempre quem comete crime hediondo é psicopata. Então, às vezes o psicopata, eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que são psicopatas corporativos. Ele está dentro da empresa. Isso, tem muito. Ele puxa o tapete, né? É aquele chefe, mas ele é muito bom. Ele é bom, ele sabe o que ele tá fazendo, ele né? sabe o que ele tá fazendo, ele atinge as metas, mas se ele tiver que passar por cima, ele passa por cima. Então a gente tem essa personalidade que a gente chama de psicopática em empresários, empreendedores, tem em golpistas, mas tem dentro de religiões, tem na política, então não é somente... Eles são líderes, assim, no geral? Em geral, eles conseguem a liderança, muito né? inteligentes. Não, a gente ficaria horas falando sobre eles, porque realmente é muito interessante. Eu assisti, tem vários livros e filmes e, né, como a gente estava falando, séries, né? Eu lembro que eu assisti assisti uma série sobre o Ted Bundy. Ted Bundy. Que no final, bom, não quero contar spoiler, mas assim, no final, a questão era o porquê que ele fazia aquilo. E o repórter foi atrás dele, foi investigar e não sei o quê. E ele o único que ele queria falar com aquele repórter. E o repórter queria saber o porquê que ele fez. Porque não parecia. Você vê ele falando, não, você não acredita que você descola da realidade. Que aquele cara sedutor, falando daquele jeito, sabendo falar, sabendo se expressar, cometeu aqueles crimes horrorendos, assim, né? Super hediondos, assim. Que foram várias mulheres, né? No final, o repórter, ele entendeu. Não tem motivo. Não tem motivo. Por isso que a gente não consegue entender, porque a questão é essa. A gente vê esses caras, esses crimes hediondos, a gente quer chegar no porquê que ele fez isso. Mas não tem, é aquela natureza, né? Então, eu acho que o porquê é uma questão da nossa vida. A gente sempre quer saber o porquê da gente, o porquê que a gente está passando por determinadas coisas, porquê que você tem determinadas dores, e a gente quer saber os porquês do outro também. E dentro desse tipo de personalidade, a gente até pode encontrar algumas coisas que justifiquem ou que foi violentado quando uma criança e tudo. A gente pode até encontrar, mas não existe um porquê, pelo menos generalizado, para dizer, olha, foi por isso que se tornou um psicopata. É toda uma constituição. E também pelo objeto que escolhe, se é matando mulheres ou matando homens, ou se é uma questão de dinheiro, ou se tem é uma alguém questão atrapalhando, só quer tirar as pessoas que só atrapalham quer tirar a vida as dele. pessoas da frente, só quer ser Feliz. o melhor empresário né, daquele setor. Então, assim, existe, é claro, que uma motivação interna que faz com que ele se movimente para isso, mas não existe esse porquê que talvez, se a gente descobrisse, não existiria mais o psicopata, entendeu? Entendi. Né? Então, olha... Não tem uma solução mágica para isso. Né? Porque foi violentado na infância. Mas não necessariamente a criança que é violentada vai se tornar um psicopata ou vai se tornar um criminoso. Então, essas justificativas acabam caindo por terra. E você atende, se você identificar que é um psicopata, ou psicopata social, que é mais... Você atende essas pessoas? Então, é muito, muito, muito difícil eles aparecerem.
Por quê? Porque eles têm tanto poder, eles têm tanta certeza do que eles são, do que eles fazem. Mas eles sabem que eles são? Eles sabem que eles são bons. Eles sabem que eles são bons e que eles conquistam aquilo que eles conquistam. Mas não que eles são ruins, cruéis. Não, eles não É porque faz parte, assim. Não é que a maldade. Não, é o meio para ter aquele meio, fim. Tá. Ou porque gera prazer, né? ou porque gera prazer. Entendi. Então, sei lá, despedaça a pessoa porque gera um prazer. Então, isso não é um problema. No sentido de procurar uma ajuda, porque me questiona, nossa, por que eu faço isso? Porque a gente vai atrás de uma análise ou de uma outra terapia, porque você está sofrendo por alguma coisa que você não entende direito o que é. Ele não tem não essa sofre, pergunta. Né? Ele não sofre, então é muito difícil aparecer. O que aparece, muitas vezes, são pessoas que vêm com sei lá, minha mulher quer se separar de mim, preciso melhorar. E aí apresenta uma outra característica próxima de uma psicopatia, mas não que seja realmente um psicopata. Entendi. Apresenta algumas características. Mas você atende? Mas aí a gente atende tranquilamente. Entendi. E nesse caso das mulheres, eu preciso, sei lá, eu preciso que meu marido venha a paz com você. Você não pode atender os dois ao mesmo tempo, né? Existe terapia de casal. Tá. Pode. Mas se for separado, não poderia. Tem que ter um porquê para atender os dois. Então, tem que ter um porquê para atender, para ser uma terapia de casal. Em geral, a gente não atende, se eu atendo a esposa, não atendo o marido, a não ser que exista realmente uma justificativa para isso. Assim como a gente não atende parentes em geral, né? Irmãos, assim, a gente tende a não atender. Mas, às vezes, se atende àquela família. Por uma questão muito específica, você atende a família. Entendi. E na pandemia, você acha que aumentou? Porque, assim, eu percebi muitos... A gente, de vez em quando, coloca lá qual que é o melhor psicólogo, ou indica aqui. E na pandemia, assim, teve uma explosão de psicólogos. Enfim, tô falando psicólogos que acho que abrange... Consegue entender que abrange tudo, né? E muitos indicados, assim, a gente percebeu esse aumento. Teve mesmo aumento na pandemia? A pandemia deixou a gente muito fora de si. Fora de si no sentido de que a gente não sabia direito o que estava acontecendo. Foi uma loucura, né? Foi. A gente não sabia quando que aquilo ia finalizar. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente precisa estar mais ou menos numa caixa. Você precisa se sentir seguro, protegido, com as regras. Com um certo controle, né? Isso, com um certo controle. Quando acontece alguma coisa que isso desaparece, esses muros caem, a gente fica perdido da gente mesmo. Então, aconteceu sim muitos casos de ansiedade, muitos suicídios, muitos casos de depressão. Então, houve um aumento com relação ao cuidado da saúde mental, que por um lado foi bom, porque as pessoas começaram a entender melhor, né? A desmistificar a saúde mental. É porque a gente percebe isso há um tempo atrás, as pessoas acham que, não, mas eu não preciso, eu não tô doida. Isso, e não é isso, né? É muito longe disso. É bem longe. Tanto é que existe uma clínica, né? A clínica da psicose, que é para atender as pessoas que são mais... sem laço, que a gente chama, sem laço social, que são essas pessoas que fogem do que a gente encontraria como o normal. Mas todos nós temos questões na vida. E eu falo assim, que nunca para. Você pode fazer análise agora ou fazer uma terapia agora, aí você para, daqui uns anos você vai atrás novamente, porque a sua vida não para, e ainda que você consiga lidar melhor com as tuas emoções, com os teus conflitos, outras coisas acontecem na vida da gente. Então o tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa. Sim. E a gente vai... E tinha muito preconceito, né? Tinha muito preconceito. Você acha que melhorou isso? Muito, melhorou. Que bom, muito, né? Muito. Ainda bem, melhorou, e o acesso também ficou mais fácil por causa do online. E eu vou te perguntar isso sobre na pandemia também, né? Como a gente não conseguia mais ir aos consultórios, teve online. E aí, alguns psicólogos, né, terapeutas, passaram a atender somente online. Tem diferença no atendimento?
Então, não tem, desde que o profissional consiga criar o que a gente chama de setting, né? Que é o lugar especial, é o lugar específico. Por isso que não pode ser em qualquer lugar, não pode ser de qualquer jeito. Do terapeuta? Do profissional. E o paciente, ele precisa ter privacidade. Ah, tá. Porque não dá para você atender uma pessoa e a pessoa tá na rua, né, com o celular e... Ou na sala, com pessoas passando, ele não vai nem se desabafar ali, né? Aí não funciona. Então, o online funciona, sim, funciona bem, desde que enquadrado nisso que é importante, que principalmente você ter privacidade. Sim. E na pandemia, você também sentiu que teve aumento do que você estava falando, as pessoas ansiosas, com outras questões? O que aumentou mais? O que você acha? Bom, ansiedade foi uma coisa... TDAH também, tá todo mundo falando que tem TDAH, ansiedade. Então, ansiedade, TDAH, depressão, pânico. Pânico, falam muito também. Mas, principalmente, a redução de idade. Então, que a gente... Quanto mais, agora aparecem pessoas mais novas. Mais novas. Entendi. Então, a gente teve, claro, isso relacionado aos adultos, né? Então, muitos problemas familiares, problemas de relacionamento, muitos divórcios. Mas a gente começou a perceber que o consultório encheu de adolescentes. Mas isso não tem o fato também do uso muito de celular, mídias, internet? Também. Você acha que relaciona? Então, mas aí na pandemia especificamente, o que a gente teve? Por exemplo, adolescentes, eles pararam de ir para a escola, ficaram só em casa, e aí você aumenta a quantidade de tela desse adolescente. Sim. Então, ele já ficou muito isolado, também sem saber exatamente o que estava acontecendo. Para muitos que sofriam bullying até foi bom, né? Eles falavam assim de coisas, prefiro. Mas vamos pensar assim, que a gente se reconhece, eu entendo quem eu sou na medida em que eu faço laço com o mundo. Eu preciso de você para entender de mim. Sim. Se a gente ficar muito isolado, a gente se perde. Independente se a pessoa for extrovertida, se a pessoa... Independente. Independente. Então, o que aconteceu com um adolescente é que ele foi se sentindo desamparado de tudo, né? Já existe aquela coisa de a família não serve muito, eu prefiro adolescente a escola. É isso, né? E aí, na pandemia, o adolescente fica em casa, mais uma família que de repente ele acha que ele não se enquadra, a escola já não existe, então ele ficou sem grupo, ele ficou perdido demais. E aí, junto com isso, a gente tem a questão das celas, do excesso, daquilo que se mostra que é um problema, né? Então, que não é real, né? Vamos para as redes, que tá todo mundo feliz, rico. Que eu acho maravilhoso, que hoje é até um problema para as empresas quando vai contratar, porque é mesmo? Porque os jovens, 20 e poucos anos, eles não querem trabalhar, eles querem ser influencer, né? Porque ser influencer é muito mais fácil, né? Mas não é para todo mundo. E a gente também tem o problema da medicalização. Então aí a gente começa a ter pessoas cada vez mais novas usando medicamento, sendo medicadas, precisando, porque tem ansiedade e outras coisas mais. Aí já a gente não ouviu falar isso na nossa época. Vou falar isso, coisa de velho, mas é verdade. Mas é verdade. Há um tempo atrás não tinha isso. Ninguém, adolescente não tomava medicamento para ansiedade nem nada disso. E os diagnósticos, né? Isso que eu falei, né? Do Dr. Google, porque as pessoas vão lá e colocam, não estou prestando atenção. Estou muito cansado. TDAH. E aí a gente recebe no consultório, é porque eu sou TDAH. Mas quem fez o diagnóstico? Ninguém. Não, ninguém. É que eu li, eu tenho certeza. Então, eu me encaixo ali. Eu falo para todo mundo. Quer diagnóstico, procure um profissional que faça diagnóstico. Por exemplo, o psicanalista não faz diagnóstico de TDAH, tá? Então, tem que ser um médico ou tem que ser um psicólogo especializado nisso. Para você ter realmente o diagnóstico e poder trabalhar de uma forma correta.
Mas assim, para as pessoas. Porque assim, as redes sociais são perigosas mesmo para adolescente, né? Porque tem essas comparações. Ele vive no mundo de comparações, né? O que seria feito? O que é ideal para ser feito nesse caso? Os pais controlar? Porque também é difícil, né? Muito difícil, né? Primeiro porque também as escolas utilizam, né? Sim. Das é um redes. recurso que hoje em dia não tem como fazer outra coisa. Eu acredito que a gente precisa ter um controle. A gente, enquanto pais, precisa controlar. Principalmente. Quanto educadores também, né? Dependendo da idade, você não vai deixar uma criança de 5 anos, 24 horas com o celular, mas tem gente que deixa. E controlar o que está se acessando. Né? Hoje em dia você tem aplicativos que você consegue controlar do seu celular aquilo que teu filho está acessando. Então a gente precisa. Agora tem aplicativos que eu diria que a gente não deveria nem ter no celular, porque é terra de ninguém mesmo. Então existe sim um perigo. Eu acho que a gente tem que controlar a quantidade de horas, controlar quais os aplicativos que aquela criança ou aquele adolescente está viciado até, né? Mexer nos joguinhos. Não, né? A gente percebe assim, de alguns sobrinhos, né, e filhos de amigas e tal, assim, horas e horas, madrugadas, às vezes jogando, né? E aí não consegue controlar, é muito difícil. E aí tem uma desculpa de que vai ganhar dinheiro com isso. Porque tem gente que ganha. Porque tem 1 milhão que ganha, né? Porque tem gente que ganha, né? Então, eu já tive pacientes viciados em jogos que acreditava que ia ganhar muito dinheiro. Já tive pacientes que perderam casa, por exemplo. Isso adulto ou adolescente, você tá dizendo? Já tive adolescente e já tive adulto. Meu Deus. O que perdeu a casa era um adulto que perdeu, ele colocou a casa... quando você refinancia, né? Sim. Ele fez isso com a casa. Para poder pegar um dinheiro emprestado e para continuar sem jogando. Sem a esposa saber. É um problema absurdo, né? Na família. Nossa. Então, foi um problema bem grave. E digo, muito difícil o trabalho com essas pessoas. Assim como o vício em qualquer coisa. Sim. Né? Então, você trabalhar com pessoas que são viciadas, que têm compulsão por jogos, por sexo, por drogas, por bebida, é sempre muito complicado. O ideal é que a pessoa não entre, né? Porque depois que entra... O ideal então, o ideal seria um trabalho de precaução. Se a família perceber alguma coisa. Se a família... E aí, é legal isso, porque assim, como é que a gente percebe, né? Porque existem alguns sinais. A pessoa vai ficando mais quieta, mais isolada, não quer mais participar das coisas sociais. Quer fugir dali para chegar no computador. Tá sempre se refugiando. Muitas vezes está se diminuindo. É mesmo? Assim, eu não sou uma boa pessoa, porque tá tanto em comparação na rede social que eu não sou bonito o suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou engraçado o suficiente. E como lidar com isso? O que a família pode fazer? Então, a família percebendo isso, tem que conversar, tentar equilibrar, né, toda essa questão de rede, tentar ver de onde que vem, mas muitas vezes precisa procurar ajuda profissional, sim, até porque pensando em adolescentes, dificilmente eles falam tudo para a família. Não falam. Então, você tem que perceber nas nuances, né? Então a gente vai percebendo assim esses movimentos que o adolescente vai ficando muito diferente, tentar conversar e aí buscar ajuda profissional. Mas é importante também a escola, tá sempre em contato com os pais, porque de repente na escola ele tem... Na escola, a escola diferente. pode observar alguma coisa, mas aí também eu acho que sempre depende muito do tipo de escola. Se a gente for pensar numa escola particular que você tem menor quantidade de alunos na sala, é mais fácil. Agora, se você pega uma escola pública em que você tem 35, 40 alunos, é mais difícil, né? Mas a escola pode ajudar, por exemplo, colocando palestras. Sim, né? Conhecimento. Então, eu dei antes da pandemia, eu dei muitas palestras em escolas. Mas você faz isso ainda? Depois da pandemia eu não fiz mais,
Mas eu tinha um trabalho de... Nossa, foram muitas... Aqui da Zona Norte, muitas escolas da Zona Norte. Que A legal. gente ia fazer palestra para falar sobre depressão, para falar sobre ansiedade. Para eles se identificarem. Para eles se identificarem e pensarem, né? Então, eu acho que a escola pode contribuir. Com certeza. Com conhecimento, né? Com esse conhecimento, mostrando que realmente existe esse problema. E até para os pais, né? Que de repente não conseguem observar, não conseguem perceber, porque são nuances, né? De repente são só alguns detalhezinhos ali que ele vai perceber ou não. Então, e aí a gente tem um outro... Nossa, você vê que é tudo problema, né? Sim. Você vê, o seu podcast comigo é só problema. A gente tem um outro problema com relação aos pais, porque os pais, em geral, estão trabalhando e não conseguem observar muito os filhos. Aí eles se sentem culpados e acabam... deixando fazer um pouco mais à vontade. Dando mais presentes. Eu sempre falo assim, dá um melhor celular pro filho do que o que ele tem. Então... Eu quero melhor pro meu filho. Eu quero melhor pro meu filho. Eu não quero que o meu filho sofra. Então, essas coisas acabam dificultando muito para os pais se posicionarem mesmo enquanto pais para fazer esse corte, para fazer esse limite, para dizer o não na hora que tem que dizer não. Então, às vezes a gente recebe criança ou adolescente para atender e o que os pais estão pedindo é fala não para ele porque eu não consigo. Meu Deus. Mas aí a gente tem que fazer o trabalho com os pais também, né? Eu acho que assim, eu entendo isso. Eu sou filha de... Meus pais tiveram 8 filhos. Meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos. Eu sou a 6ª. Então, assim, era uma família grande e meus pais eram bem rígidos, porque não tinha como controlar aquele pessoal todo, né? E somos geniosos. Então, meus pais foram bem firmes. E ainda bem, graças a Deus. Ninguém se perdeu, ninguém se desviou. Tá todo mundo aí, né? Mas, então, eu tive um exemplo muito bom de pais. E minha mãe faleceu faz 9 anos, mas eles ficaram casados 50 anos até o final. Então, agora que meu pai tem uma namorada. Depois de 9 anos. Mas eu, como mãe, também sei falar não. Não é fácil, mas eu sei falar não. E teve um momento que eu tava trabalhando muito. Eu já contei isso em vários podcasts, né? O Miley já tá cansado de ouvir minha história. Mas porque é importante isso, né? Assim, a mulher tem que trabalhar. Eu creio nisso. Eu gosto muito de trabalhar. Mas teve um momento que eu trabalhava das 7 até as 8 e fora, né? Então, eu decidi que eu ia mudar minha carreira. E isso você deve ouvir bastante. A mulher que quer mudar de carreira para poder ficar mais com os filhos, né? Que é um momento difícil, porque você não sabe, você não tem controle sobre isso, você não sabe se vai dar certo. Mas eu tinha, assim, e eu também tenho fé, que é uma questão que eu também, não sei se você consegue falar sobre isso, mas eu simplesmente orei e coloquei, vai dar certo, eu vou. Então eu decidi sair da empresa e fui trabalhar como representante comercial e abrir meu escritório dentro da minha casa, para eu ficar mais com a Luana. Então a Luana era na escola de manhã, nesse horário eu marcava várias reuniões na parte da manhã. À tarde, eu só no e-mail, e era muito e-mail na época, e eu conseguia vender muito, deu muito certo o meu trabalho, mas eu sabia, eu fiz um controle, né, uma logística lá, que ia dar muito certo, e realmente funcionou. Mas eu fiquei mais com a Luana, eu consegui ver ela de perto, e isso foi... Por que aconteceu isso? Porque aquele caso dos Nardones mexeu muito comigo, e aí a Luana ficava com babá, e eu falei, não vou mais ficar, isso mexeu muito, foi minha virada. Foi minha primeira virada. Depois veio o Guia ZN. E aí hoje ela trabalha comigo, meu marido também, né? Mudou tudo. Mas assim, como eu percebi a importância que estava me fazendo mal. Mais do que pra ela. Ela era muito pequena, 5 anos ela tinha, 5, 6. Ela não percebia muito. Ela, de vez em quando, ela me ligava. Isso era terrível. Me ligava. Mãe, quero você. Nossa, acabava comigo. Eu queria ir embora na hora. Era horrível. Eu chorava. Então teve isso e teve o caso dos Nardones, que daí eu falei, não quero mais trabalhar desse jeito. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ficar mais em casa. Mas não queria parar de trabalhar. Você fala 2 coisas que são extremamente importantes na educação. Primeiro é a presença. Por mais que a gente queira que a mulher seja completamente independente, alguém vai ter que estar ali com a criança.
Pode ser o pai também, pode né? ser o pai, Sim. mas assim, a presença é importante. E a criança sente, independentemente da idade. Sim. Então, às vezes a criança não está reclamando, mas ela tá está sentindo. E outra coisa que eu acho que é muito importante para os pais entenderem, quando a gente fala assim, teve uma educação muito rígida, ao oferecer limites para o seu filho, você oferece também proteção. Então, quando a gente fala de uma educação rígida, uma educação que limita, é uma educação também que protege. Então, você sempre vai ser o porto seguro do teu filho. Porque quando a gente solta demais, a criança escolhe, a criança faz, a criança... Você deixa a criança num sentido de desamparo. Ela não sente que você está fazendo o bem para ela. Eu sempre digo assim, que a criança se sente à deriva. Nossa. Então, é tão importante esse limite de, olha, este daqui é seu espaço, esta daqui é a sua hora. Então, tem que colocar a hora para comer, para tomar banho, para fazer isso. Tem, porque isso não é dar bronca, não é ser ruim. Isso é oferecer para a criança um limite de se reconhecer enquanto ser, né? Porque a gente precisa se reconhecer e reconhecer que ali há um lugar protegido. E por isso que essas famílias que pareceram mais rígidas são famílias que sempre vão ser um porto seguro, né? Aquela coisa que o adolescente vai ser rebelde, mas depois ele volta para casa da mãe e do pai, né? A Luana fala hoje, né? Ela reconhece, ela tem 22 anos, ela reconhece. Não, eu precisava de ouvir uns nãos. Eu consigo falar mais nãos do que o meu marido. Então, deixa comigo isso. Então, eu sou a mais brava de casa. E tá tudo bem. Mas hoje ela reconhece que como foi importante. Se ela fosse muito solta, porque ela é muito geniosa, né? E tem uma opinião muito forte e tal. Se eu deixasse, ela ia me dominar. E não é só o fato de que o adolescente ou a criança domina, é que ele se perde de si. De si mesmo, né? Quando eu dou aula, eu dou essa explicação. A gente precisa primeiro reconhecer o limite do corpo, que é o que a gente faz com o bebezinho. A gente não faz com o bebezinho assim, a mãozinha, o narizinho. Isso é ensinar para a criança a reconhecer o limite do seu corpo. E conforme a gente vai reconhecendo o limite do nosso corpo, a gente vai entendendo que eu sou um, você é outro. E é por isso que eu posso te respeitar e por isso que você tem que me respeitar. A gente não adentra o lugar do outro. Quando a gente não tem limite nenhum, a gente tá em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Fica perdido. Fica perdido. Não, dá pra perceber. Fica perdido. Então, olha como é importante essa questão do limite desde quando a gente nasce, né? Que é do limite do corpo, para depois os limites sociais. É engraçado. O que eu fazia com ela? Eu não brigava muito. Eu contava histórias. Eu contava histórias o tempo todo. Então, eu driblava... vamos supor, ela tava aqui, ela não parava de mexer nas coisas. Pega, vem aqui, senta aqui, não sei o quê. Eu até fazia. Mas, Ana, vou te contar uma coisa. Você sabia que ontem ouviram um barulho? Ela já sentava aí do meu lado. O que aconteceu? Então, ela ficava interessada na história. Então, eu distraía daquele momento. E agora fica aqui, senão vai acontecer tal coisa. Aí ela ficava. Então, era uma bronca disfarçada. Era um limite disfarçado. E a gente vai lidando com isso. Aí, daí eu dava bronca mesmo. E ela ficava brava comigo ou ficava chateada. Luana, imagina se você tivesse uma filha. Eu falava, sempre fiz isso. Imagina se você tivesse uma filha, tivesse convidada para um podcast, e aí não poderia mexer nas coisas. E ela começasse a mexer. Nossa, eu briguei com ela. Então, tá vendo? Aí ela entendia a vida inteira, desde pequenininha até hoje, quando ela não entende muito, se coloca no meu lugar como empresária. Olha isso que você tá fazendo e tal. E aí ela se reconecta, entendeu? É muito interessante. Eu nunca fiz psicologia, mas é coisa da minha mãe. Minha mãe teve 8 filhos, né? E ela era muito sábia. E é importante isso, porque assim, a gente não precisa bater, né? Não precisa usar da violência. Existem várias formas para se educar. É claro que de vez em quando você vai dar bronca, vai falar, senta aí, fica quietinho. Mas não há, né? Quando eu falo, né?
oferecer esses limites mais rígidos não significa a violência, né? A violência, não significa isso. Significa realmente você conseguir controlar. E a criança, ela precisa de controle. Precisa de controle porque para ela é bom. Porque senão, vamos pensar assim, que a criança tem muita energia, né? Essa energia que está ali na criança, se ela não tiver contenção, ela vai ser distribuída para todos os lugares. Quando a gente pensa, né, no tal do TDAH, é hiperativo, não sei o quê, aí você vai olhar a história dessa família. Geralmente é uma criança que não tem tantos limites, que os limites não são bem cercados, não são bem visíveis. Atenção? Não é que ela quer chamar atenção, é que ela tem energia demais, que não é contido. Né? Então, ela precisa ter outras atividades, vamos dizer assim. Ela precisa ter parada, ela precisa perceber a si mesmo. Então, isso é importante. Por isso que a gente tem um monte de diagnóstico aí de TDAH. E quando a gente atende, aí não você olha e fala, não é. Era só uns limites pra cortar um pouquinho. Mas os pais conseguem entender isso? Porque tem pais que são teimosos também, né? Os pais não conseguem entender, não. E pelo contrário, muitas vezes o que a gente tem, infelizmente, são pais que gostam do diagnóstico. Porque justifica muita coisa. Ah, tá. Não né? Então, assim, porque pai e mãe é culpa, né? Aí seria mais uma culpa em cima deles. Exatamente. Eu falo assim, ao invés do fracasso na educação, que a gente fracassa na educação, não tem jeito. Não. Né? A gente sempre vai olhar e falar, nossa, eu fiz errado. Mas, ao invés de eu ir na sua casa e para não ficar dando bronca no meu filho e mostrar que eu fracasso na educação, eu digo, não, ele tem TDAH. E aí, socialmente, você que tá vendo ali todas as suas coisas sendo, né, jogadas no chão, falando, não, eu preciso aceitar isso. Então, muitas vezes, os pais, eles têm dificuldade em aceitar que não é um TDAH, porque isso significa... não é que significa, mas para ele significa um fracasso na educação, que não necessariamente é. Às vezes é só um ajuste. É só um ajuste. Né? Então, muitos pais preferem ter o diagnóstico. E bullying na escola? Isso faz mal para a criança, depois vira adulto, sofre com isso, depois tem um resíduo aí, um problema futuro? Então, tudo depende do tipo de bullying, né? Quando a gente vai pensar, né, no nosso tempo tinha tanto, né, de bullying e não sei se... Não, sim, as pessoas sofriam, mas eu acredito que hoje, até por uma questão da educação, por ser essa educação mais livre, não ter tanto limite, porque limite também é frustração, limite também é dizer que você não pode todas as coisas. Então, o bullying acaba sendo entendido como sempre um sofrimento muito grande, porque o bullying, ele aponta para você alguma coisa que você não quer saber de você mesmo. Né? Agora, é claro que existem, sim, aqueles que fazem bullying que são destrutivos. Destrutivos, que daí era isso que eu queria dizer. Isso, Não leve, não bullying mesmo, que a pessoa ela leva isso pro futuro. Que pode levar, sim, pro futuro. É um horror, né? Às vezes não é nem levar pro futuro, né? Ali mesmo a criança já começa a não conseguir frequentar a escola, não conseguir aprender. Ela tem uma limitação, né, de aprendizagem. Então, também a escola precisa ter ali mecanismos para mostrar, né, que isso existe, que isso não é legal, é necessário, sim. Agora, eu acho sempre muito mais difícil quando é o nosso filho que faz o bullying. Porque se o meu filho é a vítima, de novo, a gente entra naquele lugar que é mais vítima aconchegante. Mesmo, né? Eu tenho culpa disso. Mas e quando é o meu? Né? E que de repente aí já precisa de uma ajuda profissional, porque a bronca maldade, né? Porque a bronca que a mãe e o pai vai dar já não vai estar funcionando. Às vezes é uma personalidade que está sendo construída ali que não é muito legal. E se a pessoa perceber, de repente, aí, vou fazer uma pergunta, nem tava no nosso roteiro, né? Mas se a pessoa perceber que o filho dela pode ser um psicopata,
Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra fazer, controlar? sim. Dá, então, porque o psicopata, é aquilo que eu falei, não necessariamente ele vai destruir, ele vai assassinar, né? Não necessariamente. Ele pode ser trabalhado, principalmente se a gente consegue perceber alguma coisa assim na infância, ele pode ser trabalhado para ser... De repente, essa pessoa que faz bullying nos outros. então, né? mas ele pode ser trabalhado para ser um cara muito fodástico em alguma coisa. Tá. Então, Pegar essa liderança dele. Exatamente. Ele é o cara que faz, acontece, que resolve. Vamos pensar assim, a usar isso, que seria de uma manipulação, de uma articulação, muito para destruição, ele usar para uma coisa boa. Então, se a gente observa na criança, é possível trabalhar para que isso seja produtivo e não destrutivo. Interessante, né? Isso pode acontecer. Porque deve ser muito triste, né? Para os pais saberem que o próprio filho tá indo para esse caminho ruim, né? Bem ruim. Existe até um documentário que fala de uma menina, eu não lembro o nome do documentário, que era uma menininha, ela tinha, sei lá, uns 8, 9 anos e ela maltrata tanto o irmãozinho. Assim, de ficar cutucando com um garfo, beliscar, morder. E aí a mãe começa a perceber, e aí ela é considerada como a primeira psicopata criança reconhecida. Isso já tem muitos anos. E depois, aí ela vai ser trabalhada, né? Então, né, passa por vários psicólogos, vários profissionais, passa por psiquiatra. E há um tempo atrás eu vi o que tinha acontecido com ela e o que se dizia é que ela tinha conseguido ter uma vida normal. Então, ela casa, ela trabalha, então... Conseguiu encaminhar isso que seria para a destruição para algo não destrutivo. Então, foi possível. Bom, voltando a falar sobre as pessoas que são viciadas na internet, daquelas pessoas que entram muito em chat de namoro ou fica procurando, sabe, esse tipo de coisa. E, sei lá, se as pessoas são muito carentes, mas elas são, sei lá, suscetíveis a ter, de repente, alguém narcisista ou que quer dar golpe, sei lá. Elas são vítimas disso, né? Muitas. Acontece muito. Muito. Eu sempre digo assim, não é só por causa da internet, porque mesmo fora da internet a gente também pode levar golpe. Sim. Né? Mas o golpista de relacionamento, né? Esse golpista que utiliza do relacionamento, ele é muito sedutor e ele te exalta. E é claro que ele vai perceber a sua fraqueza, a sua carência. Tem hoje em dia um monte de gente vai atrás de relacionamento pela internet, sim. Mas a gente consegue perceber quem são os mais carentes. Numa mesa de bar a gente consegue perceber quem são os mais carentes, né? O golpista, ele tem como se fosse uma anteninha. Ele consegue perceber imediatamente e aí ele usa isso. Mas geralmente essa pessoa que dá golpe, ela pode ser um narcisista? Sim, geralmente sim, pode ser um narcisista. E aí ele vai se exaltar, mas de novo, ele vai te exaltar. Ele vai dizer, nossa, você é tão maravilhosa, como assim você não tem ninguém? Porque se você estivesse comigo, eu ia te dar, porque você é a minha rainha, eu ia te dar isso, eu ia te dar aquilo. E vai te seduzir. Te seduzindo. E eu sempre digo assim, o golpista, ele pede poucas coisas inicialmente. Então... ele vai te enrolando ali. Ele pede uma prova de amor, aí depois ele te pede um favor, aí depois ele te pede dinheiro, ele te pede R$100, aí daqui a pouco passou para 1.000, daqui a pouco passou para uma casa. Então, em geral, essas pessoas são narcisistas porque elas conseguem se exaltar e conseguem manipular, seduzir, para chegar onde ela quer, que é fazer o outro se ajoelhar para ela. Mas né? Depois ela tem aquele um momento que ela começa a te detonar. Te fazer ficar... geralmente quando ela tá sendo descoberta.
E aí ela te detona. A não ser que isso também... Porque assim, né? Eu vejo o narcisista, às vezes, para ele se exaltar, ele já te chamou de maravilhosa o tempo inteiro, mas ele fez alguma coisa que não foi legal, né? Sei lá, bebeu demais e deu show. Aí você vai, poxa, olha só o que você fez, você bebeu demais, que coisa feia. Mas também você falou não sei o quê, mas você olhou pro fulano, mas a culpa é sua. Isso, Entendi. isso. E quando ele começa a ser descoberto, que é nesse momento, né? Pera um pouquinho, você tá querendo me manipular, aí ele te destrói também, ele vai tentando te destruir. E pode ser uma destruição horrível, né? Assim, a ponto da pessoa realmente se sentir a pior pessoa do mundo, porque ele sabe usar, né? E ele usa aquilo que a gente tem, talvez, de mais bonito na gente, né? Que é a esperança de um amor, né? A autoestima também, né? E aí ele detona esse tipo de coisa. Ele detona esse tipo de coisa. A esperança que a pessoa tinha de ter alguém e essa autoconfiança, detona tudo isso. Então porque tá tudo junto, muito mal, né? Porque tá tudo junto, né? Gente, é bastante assunto, né? Muito. Gente, é uma delícia conversar com você. É uma delícia que você tem muito conteúdo mesmo. É bem legal. E se a gente, então, fosse... Como que a gente percebe uma pessoa, então, antes de entrar num relacionamento de narcisista? Uma pessoa tóxica, né? Como é que você consegue perceber e não entrar? É difícil, né? É difícil porque eles são sedutores, então, né? Então, vamos pensar que você conheceu ali pela internet. Eles vão te valorizar muito, muito. Mas não faz parte do jogo da sedução? Exatamente. Tá. Tudo que eles vão fazer faz parte do jogo da sedução. Mas eles vão dar uma exagerada. Tá. Então, eles vão te valorizar muito, vão te colocar nesse lugar de que, nossa, você é uma pessoa que merecia tanto, coitada de você. Mas o narcisista, vou só fazer umas perguntas assim pra gente ver se consegue identificar. Ele faz isso com várias pessoas ou ele fica com uma? Ele quer aquele alvo? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Ele pode estar fazendo isso com várias para ver qual que cai primeiro. Como ele pode... Porque ele quer escolher uma vítima. Ele quer escolher uma vítima. Agora, uma coisa que é interessante, quando a gente pensa no narcisista, ele vai te exaltar, né? Vai te seduzir, mas vai chegar num momento em que ele só vai falar dele. Então, esse acho que é um alerta interessante. Tá. Ele vai começar a falar o quanto que ele é importante, o quanto que ele conquistou, o quanto que ele conhece de gente que é importante. Narcisista gosta disso, né? Ele gosta de dizer que ele conhece... Amigo de todo mundo. Que ele conhece o artista, o prefeito. Né? E ele começa a falar por quê? Porque ele precisa mostrar para você que se você não estiver do lado dele, você tá perdendo um partidaço. Então ele se valoriza. Muitas vezes ele faz alguma coisa para você, para depois ele te pedir alguma coisa em troca. Por isso que ele te tem na mão. Então ai, nossa, precisava tanto de um advogado. Não, vou te arrumar o melhor advogado e te arruma. E aí daqui a pouco ele tá falando, nossa, olha, mas teve que pagar aquele advogado, mas agora você não pode. Então. É uma armadilha atrás da outra. É uma né? armadilha atrás da outra. Gente. Como é que a gente faz pra gente não cair em golpe? A gente precisa estar bem com a gente mesmo. Tá. Entendi. Não tá carente, não tá assim. Tão acessível, né? Acessível. Entendi. Não então, fechada, não é isso? Mas assim, eu preciso estar com a autoestima boa. Por isso que eu falo assim, hoje em dia tá todo mundo indo pra internet pra buscar relacionamento. Normal, né? Normal. Tá, hoje em dia tudo mas certo. Eu preciso estar com uma boa autoestima. Agora, uma outra coisa que eu acho que é muito importante, sempre tenha uma amiga, alguém próximo, para ler as mensagens. Ai, mas é tão difícil. Eu tenho amigas que passam por isso. O difícil, e já aconteceu da minha amiga passar por essa situação, não está mais com essa pessoa. Na época, eu sei que estava, mas ela não queria ouvir. E se afastou, entendeu? Isso. Hoje ela entende e fala que como era difícil, não conseguia ouvir.
Mas como que te alerta? Mas muito difícil. É uma das formas que a gente tem, né? Assim, de você ter um amigo que você vai conseguir dividir isso com essa pessoa. E escute, né, o seu amigo, porque ele quer o seu bem. Difícil, porque gente. a pessoa de fora consegue enxergar melhor se você tá se jogando numa relação que já tá aparecendo. E a gente tem feeling para as coisas, não precisa ser nenhum grande profissional disso. A gente tem feeling. Essa frase não caiu. Tá muito legal. Isso essa pessoinha aqui, ó. Então cheira muito bem aqui. Então isso é importante para não As cair amigas, em golpe. então, porque assim, eu tô falando de amigas porque eu percebo isso muito no mundo das mulheres mesmo. Mulheres são mais fragilizadas pra isso. Não sei se eu tô falando besteira. Mas acho que tem mais isso, né? As vítimas são mais mulheres. São mais mulheres. Homem cai muito naquele golpe do Boa Noite Cinderela, onde eles são roubados, né? Sim. Então marca com a mulher e aí dão alguma coisa pra ele. Dão um medicamento lá pra ele. E aí roubam um monte de coisa da casa dele. Isso. Então também, né? Aí se o sexo tá muito fácil, desconfia. Bom, e voltando lá pro seu currículo, você tá fazendo um doutorado que eu achei muito interessante sobre o colarinho branco, crime de colarinho branco. Gente, que demais. Conta um pouco. Eu faço doutorado na Argentina. Eu terminei já a parte de matérias, né, de aulas, e agora estou escrevendo a tese. E eu faço uma análise de discurso de políticos condenados por crime de colarinho branco. Nossa. A partir da psicanálise. Então, pelo olhar da psicanálise, eu vou analisar o que é que esses políticos falavam para o juiz quando eles sofreram as condenações. Então, nessa tentativa de entender que fala que é essa, que sutilidade é essa que se apresenta ali na fala, que muitas vezes é uma fala para enganar, para manipular, inclusive o juiz, mas que também é utilizada na campanha? Nas campanhas. Depois a gente vai ter que conversar. Porque assim, eu não posso apoiar. No Guia Zen a gente não faz. E realmente eu sou uma pessoa que não gosto muito de política, de verdade. Então a gente evita ao máximo, né? Mas depois a gente conversa, porque tem várias teorias. Tem muita coisa que bom, a gente que estuda isso, a gente vai percebendo por uma palavra aqui, uma fala ali. Nada como a comunicação, né? Só que assim, se a gente prestar atenção na fala do político que está ali fazendo a campanha dele, se você abrir seu coração e não pensar ideologicamente, você vai perceber. Seja neutro. Eu falo pra todo mundo, seja neutro e tente ouvir, né? Isso. Aí a gente vai perceber se ele tá manipulando, ele tá tentando te enganar. Ele tá fugindo daqui pra ir pra lá. Exatamente. É que o nosso problema, enquanto pessoas normais, é que a gente é absorvido pelas ideologias, né? Não tem muito jeito. É que na minha pesquisa, eu preciso sair deste lugar e ficar no lugar de pesquisadora, de observadora. Totalmente neutra. De um estudo, usando um instrumento científico para realmente permitir a neutralidade. Senão, a gente também vai defender um outro. Não é. Eu tento ser neutra, de verdade. Não tenho time. Não tenho time político, não tem. Então aí fica mais fácil para analisar as coisas, né? Eu acho. Fica mais fácil para analisar as coisas quando as coisas também estão bem analisáveis, né? Porque também hoje em dia tá difícil. Não, mas então por isso que é bom ver a própria pessoa falando, não as notícias. Exatamente. Porque a notícia já tá filtrada. Exatamente. Uma delícia conversar com você, adorei. Verdade, obrigada, adorei. Eu também gostei muito. Uma pauta melhor que a outra, ficou muito gostoso, adorei. E a gente precisa marcar de novo, viu? Porque tem muita coisa pra falar. Eu adoro psicologia, adoro falar sobre psicopatas, essa parte toda, assim. A gente pode depois criar algumas coisas novas. Tá bom? Gente, vocês gostaram? Não falei pra vocês que a gente ia trazer várias histórias aqui interessantíssimas. A Elisandra Souza já é psicopata. Não, não sou ainda. Já é terapeuta há muito tempo, mais de 20 anos. Ela tem uma página muito legal que você consegue ver vários vídeos que você faz lá. Sim. Você dá curso também? Sim, tenho vários cursos, inclusive cursos sobre psicopatia, para entender o que é psicopatia. Legal. Sobre mente criminosa, sobre conceitos da psicanálise.
Então tem vários cursos. Lá no meu Instagram a gente acha tudo. A gente vai deixar aqui o Instagram dela pra vocês também. Segue a página delas pra vocês entenderem um pouco mais. Qualquer dúvida pode chamar você no direct pra saber. É isso. Muito legal. Obrigada, Elisandra. Obrigada mesmo. Adorei você aqui. E a gente vai fazer de novo depois, tá? E, gente, olha, segue lá também o Pod Guia ZN, que é onde vai ter os cortes, né? Que a gente vai mostrar pra vocês o que a gente tá falando aqui nos cortes. No YouTube vai estar o episódio completo. Então você pode assistir do começo ao fim. E não deixe também de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Agradeço novamente a Planet Car, que é o nosso patrocinador oficial. Agradeço também a Fabi, que te trouxe, né, esse presente maravilhoso que você vai amar. Tenho certeza. Tenho certeza também. E eu te vejo no próximo episódio.